Vamos lá, turminha, vamos para a quarta questão. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, o entendimento simulado do TST no ato da interposição do agravo de instrumento, em regra e desde que não atingido o valor da condenação. Então, sobre o agravo de instrumento, o que é simulado pelo TST, né? Não é exigido o depósito recursal? O depósito recursal ele corresponde a 50% do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar? Sim, nós vimos que o recurso ordinário ele existe um valor, mas ali nós temos que saber o valor da condenação. Lembra que eu falei que o valor depositado para fins de recurso é para garantir ali a execução. Então, se nós temos ali uma causa, o recurso ordinário gira em torno de R$ 9.000, nós temos uma causa de 5.000. O nosso depósito recursal, ele será de R$ 5.000, ele não vai para o limite do valor do recurso ordinário. Por quê? Nós temos que garantir em recurso ali somente o valor de R$ 5.000 que foi sentenciado pelo juiz, tá certo? Então, não vai ser 30%, não vai ser 60%. E também não é exigido o depósito recursal, ele vai ser exigido no valor de 50% do recurso do qual ele pretende destrancar, certo? Mas enfim, vocês foram super bem nessa prova, né? Os recursos interpostos terão efeito suspensivo e devolutivo? Verdadeiro ou falso? Nós falamos que no recurso, nós falamos de todos os efeitos, né? O efeito suspensivo, nós falamos do devolutivo, translativo, nós falamos ali de todos os efeitos no nosso processo do trabalho. Mas ali eu deixei bem claro para vocês que simplesmente o nosso recurso trabalhista, ele sempre vai ser no efeito devolutivo. Então, essa resposta, ela é falsa, tá certo, pessoal? Seria, se eu tivesse colocado ali os recursos interpostos, terão efeito devolutivo. Aí seria a resposta correta, não segue em suspensivo e devolutivo, tá certo? Vamos lá. Considerando as normas da CLT, a doutrina e jurisprudência sobre sentença e execução trabalhista, assinale a alternativa correta. Então, nós falamos lá em liquidação de sentença. A liquidação não abrangerá os cálculos da contribuição previdenciárias devidas. Não é correta, pessoal. As nossas contribuições previdenciárias, elas têm que ser liquidadas, elas têm que estar no nosso cálculo trabalhista. É um direito do empregado, se ele não recebeu essas contribuições previdenciárias, ele tem esse depósito. Então, vai abranger, né, o cálculo da contribuição previdenciária. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz abrirá as partes no prazo sucessivo de 3 dias para impugnação. Não seria 3 dias, tá certo? É vedada pela CLT a liquidação de sentença por artigos. Não, eu falei para vocês que nós temos a sentença por artigos, arbitragem, mais uma. Artigo, arbitragem. Eu esqueci, vocês vão ter que me lembrar. Artigo, arbitragem. Eita, fim de ano tá ficando brabo. Mas enfim, a resposta correta é far-se-á liquidação por arbitramento quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo. Lembra que eu falei quando? Aí, tá aqui bem na minha cara a que eu esqueci, não tá? Não. É por arbitragem, pessoal, é quando, arbitramento é quando ali não foi determinado pelo juiz o valor que essa pessoa deveria receber. Então, tem que ser intimado um perito para que ele faça essa pesquisa de mercado para saber o real valor que essa pessoa deveria receber. Por exemplo, um médico, ele tem um teto, um farmacêutico, ele tem um teto, o advogado, existe um teto a ser trabalhado, tá certo? Vamos lá, na 7. A respeito da liquidação de sentença trabalhista,
De acordo com as alterações perpetradas pela Lei 13.467 de 2017, se vocês não saibam, colocam essa lei na cabeça, que essa lei é a Lei da Reforma Trabalhista, 13.467 de 2017. Assinale a alternativa correta. Elaborada a conta, tornada líquida, o juiz deverá abrir prazo comum de 8 dias para as partes impugnar. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá abrir às partes o prazo excessivo de 10 dias para impugnar. As partes não serão previamente intimadas para apresentação de cálculo. Não, pessoal, elas serão intimadas para apresentação de cálculo. A liquidação da sentença trabalhista não abrangerá cálculo da contribuição previdenciária, está errada. Abrange as contribuições previdenciárias. E aí, ali, tornada líquida, o juiz abrirá às partes o prazo de 8 dias para impugnar esses valores. Tá certo, pessoal? A sentença é definida apenas por um julgador, enquanto que o acórdão é um acordo entre vários julgadores para chegar a um resultado final. Nós falamos isso na nossa última aula, qual era a diferença do acórdão e da sentença, tá certo? Então, essa opção, ela é verdadeira. Tá certo? Não estava tão difícil a prova, né, pessoal? Recurso de revista. É isento de custas? Até que seja garantida a execução, o reclamado paga ao depósito recursal 50% do valor do recurso principal. Não, o recurso de revista ele tem um valor sim. Falei para vocês em torno de 18 mil reais. Só que o que acontece? Aqui nós temos que escolher uma questão, uma alternativa. Ele é isento de custa? Não, ele não é isento de custa, ele tem um valor. Até que seja garantida a execução, o reclamado paga os depósitos recursais. É essa a questão. Até que seja garantido ali a execução, ele vai depositar. Garantida a execução, ele simplesmente manifesta, fazendo referência que ali já foi garantido a execução, que ele não está pagando por esse motivo. Tá? Se não foi garantida, ele vai pagar no valor a chegar a garantir a execução, tá? A diferença do valor garantindo a execução que foi sentenciada pelo juízo, tá certo? Ou que foi mudada através de recurso, através dos recursos. Dentre as alternativas abaixo, há uma que contém ação incabível na Justiça do Trabalho. A ponte. Ação de consignação e pagamento tem mandado de segurança, seria essa, né? Anulatório, despejo por falta de pagamento não existe, né? Mandado de segurança e a anulatória, a resposta correta ali então seria ação de consignação de pagamento e mandado de segurança, tá certo, pessoal? O prazo para interposição de recurso ordinário é de, falei lá no começo, 8 dias, né? Não são 15, não são... porque eu ainda coloquei dias úteis, dias corridos e 8 dias úteis corridos. Então, são 8 dias úteis, né? Lembrando que nosso prazo na Justiça do Trabalho, ele é contado em dias úteis. Com relação aos embargos de declaração na Justiça do Trabalho, assinale a opção correta. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer uma das partes. Sim, né? O que seria, pessoal, os embargos de declaração? É quando da sentença existe omissão, obscuridade, contradição ou algum vício, ali, algum erro material, tá certo, né? O embargo de declaração não está previsto taxativamente na CLT, ele está previsto. O prazo para oposição de embargo de declaração é de 8 dias, não, nós já vimos na primeira questão que são de 5 dias, e ali 8 dias corridos. São 5 dias, úteis, tá certo? Então, a primeira questão seria a correta. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. O juiz ali vê ali um nome errado, ele pode de ofício corrigir, sem que alguma das partes se peticione. Mas as partes, vendo isso, elas podem peticionar e o juiz ali fazer essa modificação para a forma correta. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham visto, né, esse vídeo, e eu tô aqui para esclarecer as dúvidas para vocês. Um grande abraço, pessoal, um beijo.